Olá, gente, bom dia. Bom, então vamos dar início ao estudo da microbiologia e seguindo, o cronograma da ementa, da disciplina, nós vamos falar hoje a respeito do histórico da microbiologia. Então, o que seria esse histórico, como eu comentei com vocês na aula anterior, como que surgiu o estudo desses pequenos organismos, sendo que eles são microscópicos, eles não são vistos a olho nu. Então, a partir do que, como houve o interesse pelo estudo de organismos que não eram vistos a olho nu, tá? Então, é isso que eu vou comentar com vocês hoje, até mesmo para vocês entenderem aí a importância da microbiologia, ok? Bom, gente, então, as primeiras observações, feitas aí pelos estudiosos, pelos cientistas a respeito desses pequenos organismos, tá? Começaram a surgir quando esses estudiosos eles criavam, microscópios entre aspas muito primitivos que eram feitos através de uma combinação de lentes de vidro, onde eles conseguiam ter um aumento das estruturas, tá? Então, com esse microscópio simples, Robert Hooke, ele pôde observar, células de plantas e de pedaços de cortiça, de madeira. E aí, então, visualizando, essas células nesses pedaços de plantas e de cortiça, ele relatou que todas as coisas vivas eram compostas por células. Então, ele conseguiu ver essas células, entre aspas, que ele chamou de célula, através desse microscópio simples, tá? E assim como o Robert, outros estudiosos também visualizavam essas estruturas vistas, com esse microscópio simples aí, feito com essa combinação de lentes de vidro que proporcionava um aumento muito simples, tá, gente, das estruturas. Bom, gente, porém, as primeiras observações considerando a microbiologia como uma ciência, como um estudo, foi feita pelo cientista Antônio von Leeuwenhoek, tá? Em 1677, tá? Que é esse que a gente vê aí na figura, através de lentes que proporcionavam um aumento das estruturas visualizadas em torno aí de 200 a 300 vezes mais, tá? Bom, gente, e aí o Leeuwenhoek, ele foi considerado o fundador da microbiologia, tá? O pai da microbiologia, tá? E ele utilizava os microscópios ainda bem simples, E tudo que ele observava através desses microscópios, ele desenhava em papel, as estruturas, como a gente vê aí na figura, e ele apresentava, à Sociedade Real de Londres, tá? Que era da onde ele vivia. E aí ele chamou esses micro-organismos que ele visualizava a partir de amostras de água da chuva, de material removido dos dentes, de fezes, ele chamou de animálculos, tá? Ele chamou essas observações dele, através desses microscópios simples, de animálculos, tá? Bom, então, pessoal, apesar, do Leeuwenhoek, ele ter, identificado essas estruturas, ter sido pioneiro aí, e a identificar, e a microbiologia ter sido considerada uma ciência, ela ainda não se tornou ativa, tá?
por 200 anos após esse processo aí, devido a dois questionamentos que eram muito intrigantes, né, pelos cientistas, pesquisadores e por toda a população. Então, um dos questionamentos era: a vida originava-se a partir do quê? Essa vida desses micro-organismos era por geração espontânea, e a gente vai falar dessa geração espontânea. E o outro questionamento era: qual a natureza, qual era a origem das doenças infecciosas, tá? Então, devido a esses dois questionamentos, principalmente, que por muito tempo a microbiologia ainda ela ficou, né, sobre o ponto de vista investigativo. E aí, a partir desses questionamentos, né, buscando as respostas para essas questões sobre a origem da vida e a natureza dessas doenças infecciosas, surgiram, a partir de grandes cientistas estudiosos, duas teorias: a teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese, e a teoria da biogênese, tá? Cada uma defendendo um certo ponto de vista. Então, vamos ver. Bom, e aí o que seria, então, essa teoria da geração espontânea? O que defendia essa teoria? Essa teoria, gente, ela defendia que algumas formas de vida, né, como até mesmo as de micro-organismos, elas surgiam de forma espontânea a partir de matéria morta. Então, exemplo, moscas, que não são micro-organismos, né, elas poderiam surgir a partir de estrume de outros animais, tá? Ou a partir de alguma matéria orgânica, né? Olha lá, cobras poderiam nascer do solo úmido, tá? Então, o próprio nome já fala, né? Origem de determinados organismos de forma espontânea, tá? Bom, gente, então a partir da teoria da geração espontânea, né, foi surgindo mais e mais dúvidas dos cientistas, dos pesquisadores a respeito do surgimento, né, da vida desses organismos. E aí esses pesquisadores começaram a fazer experimentos. Então, o Francesco Redi foi um dos pesquisadores, né, que fez um experimento que acabou que levando a teoria da geração espontânea, abalando, né, porque ele pegou pedaços de carne fresca, né, e colocou em 3 frascos, né. Ele manteve os frascos abertos, o outro ele manteve os frascos fechados hermeticamente, e o outro ele manteve os frascos fechados com gases, né, que tem uma certa abertura, não é totalmente fechado. E aí ele verificou, né, que nos frascos que ele manteve aberto, houve o depósito de ovos, né, de moscas, e a partir desses ovos o surgimento de outras moscas, né, de novas moscas, ou seja, de novas origens de vida. Nos frascos fechados, né, não ocorreu o desenvolvimento de novas moscas, tá? E naqueles com gases, né, teve o crescimento de uma pequena quantidade aí de ovos de moscas. Então, o que ele pôde notar, né? Que a vida, ela não originava a partir da matéria orgânica, ela provinha do ar, né? Do externo, de algo que acabava contaminando aquela matéria orgânica, que aqui no caso, as moscas, né? Bom, e aí continuaram-se, né, os estudos, avançando aí os estudos. Esse outro pesquisador, John, em 75, ele cozinhou pedaços de carne, tá? Para quê? Para destruir todas as formas de vida presentes naquela matéria orgânica.
e colocou esses pedaços de carne, entre aspas, esterilizados, né, em frascos abertos. E ele deixou ali por um tempo e depois ele foi observar. E aí ele verificou que houve o crescimento de micro-organismos ali naqueles pedaços de carne, tá? Então, o que ele concluiu? Que havia uma força vegetativa dentro daqueles pedaços de matéria orgânica capazes de originar novas vidas, né? Então, e que essa possibilidade acontecia não a partir da matéria orgânica, mas a partir de uma contaminação do ar, né, ambiental. Bom, aí continuando os experimentos, né, o outro pesquisador, Lázaro, fazendo, né, o mesmo esquema aí de experimento com pedaços de carne aquecidos, né, sendo esterilizados, entre aspas, e comparando frascos que ele mantinha aberto com frascos que ele mantinha fechado, né, e aí ele verificou que não bastava ele fechar os frascos de forma hermética, ou seja, de forma completa, né, bem fechado, aqueles frascos que já tinham sido esterilizados, entre aspas, que era importante que o ar do meio externo não tivesse animálculos, tá? Não tivesse germes, porque eles perceberam que este ar era capaz de contaminar aquela matéria orgânica esterilizada, tá? Então, não havia crescimento de micro-organismo nessas infusões fervidas, esterilizadas, quando o ar era também livre de germes por aquecimento, tá? Então, eles verificaram, a partir dessas pesquisas, que essas formas de vida microbiana, elas não surgiam da matéria orgânica através da teoria da biogênese. Elas surgiam a partir do ar, do meio externo. E que se esse meio externo estivesse esterilizado, estéril, aí sim não havia nenhum desenvolvimento microbiano naquela matéria orgânica, tá? Então, isso aí já mostrava que a teoria da biogênese estava meio que furada, né? Bom, gente, só corrigindo no slide anterior, né, eu falei que os experimentos, eles colocaram por terra a teoria da biogênese, não, a teoria da abiogênese, né, que é aquela teoria da geração espontânea, tá? Só essa observação que eu quero fazer. Bom, então aí, em 1861, um cientista que se tornou muito famoso, Louis Pasteur, tá? Ele pôs totalmente por terra a teoria da geração espontânea, né, que é a abiogênese, aonde ele comprovou, tá, que as células vivas só poderiam surgir a partir de células vivas já existentes, ou seja, que não tinha como surgir vida de matéria morta, de matéria orgânica, tá? E ele comprovou que os micro-organismos estavam presentes no ar e poderiam contaminar soluções estéreis, como foi mostrado nos experimentos dos outros cientistas, tá? Embora o próprio ar, ele não originava esses micróbios, esses micro-organismos, tá? Então, ainda não conseguiu descobrir, né, da onde vinha esses micro-organismos, mas ele conseguiu identificar que não era originado de matéria morta, que só poderia surgir uma célula microbiana a partir de uma célula microbiana pré-existente, ok? Bom, outra importância, né, desse cientista, o Louis Pasteur, ele conseguiu detectar que os micro-organismos eram realmente destruídos pelo calor.
Então, foi a partir dessa informação, né, que as técnicas de asepsia, esterilização, desinfecção surgiram, tá? E que não existia geração espontânea, e que sim, os micro-organismos estavam no ambiente e contaminavam as soluções, né, nutritivas, como no caso um pedaço de carne é um nutriente, né, para o desenvolvimento e crescimento dos micro-organismos. Bom, o Pasteur, ele tinha outros rivais, outros cientistas, né, que estavam em busca de descobrir mais a respeito da microbiologia, dos micro-organismos e etc. O Robert Koch foi um deles, tá? Ele descobriu bactérias causadoras de doenças em animais, né? Ele descobriu uma bactéria chamada Bacillus anthracis, tá? Presente ali no sangue de animais mortos, principalmente gado, tá? E ele foi o primeiro pesquisador, então, a provar o envolvimento dos micro-organismos, tá? Na causa de doenças, tá? Ele conseguiu cultivar esses micro-organismos em laboratório a partir de meios de cultura apropriados para o crescimento desses micro-organismos no laboratório e não dentro do organismo de um animal. E observou que se esses micro-organismos fossem inoculados em animais sadios, como por exemplo ratos, camundongos, esses animais adquiriam a doença, né? Então foi a partir daí que surgiu a experimentação com o uso de animal, né? E assim sucessivamente. Bom, então, gente, dá para notar que o Robert, ele foi um pesquisador muito importante, né? Dentro aí das indagações que surgiram a respeito do surgimento desses micro-organismos e da relação desses micro-organismos com o surgimento das doenças, tá? Então, ele foi o principal pesquisador, né? E, além disso, ele descobriu bactérias importantes que eram causadoras da tuberculose, que era uma doença que atingia muitas pessoas, matavam as pessoas, né? E da cólera também, tá? E aí, a partir, então, dessa descoberta, o Robert, ele criou um postulado, tá? Que deveria ser adotado, né? Nesse postulado, ele colocava os itens que deveriam ser adotados para firmar essa relação entre os micro-organismos e o surgimento das doenças. Então, o que dizia esse postulado de Robert? Então, que o mesmo patógeno, tá, deve estar presente em todos os casos da doença, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a tuberculose, então, um micro-organismo isolado de um indivíduo com tuberculose, ele deve estar presente em todos os outros indivíduos que apresentem sintomas de tuberculose, tá? 2. O patógeno deve ser isolado do hospedeiro doente e crescer em um meio de cultura puro. Então, aquele indivíduo devidamente diagnosticado, por exemplo, com a tuberculose, eu vou isolar, né, esse micro-organismo desse hospedeiro e vou colocar no meio de cultura puro. O que é isso? Cultura puro. Só vai crescer a bactéria da tuberculose ali, não vai crescer outro tipo de micro-organismo, tá? É a característica desse meio de cultura que a gente vai estudar mais lá na frente. Então, a partir desse meio de cultura puro, só pode crescer a bactéria envolvida na doença tuberculose. Tô dando o exemplo da tuberculose, tá, gente? O patógeno isolado do meio de cultura puro, quando inoculado em animais sadios, que no caso seriam as cobaias, os camundongos, os ratos, tá? Estes animais que estavam sadios após a inoculação dessa bactéria deverão reproduzir a doença. E o último, o patógeno deverá ser isolado da cobaia e demonstrando que ele é semelhante ao patógeno
original da doença. Então, eu tenho que provar que aquele patógeno que foi isolado naquele meio de cultura puro, que foi inoculado naquele camundongo, naquela cobaia, é realmente igual ao patógeno isolado lá atrás, tá? Então, esse é o postulado de Robert, tá? Então, gente, a partir dessa grande descoberta aí, né, que surgiu, então, a microbiologia como uma ciência, como um estudo, né, a partir dessa relação, né, porque a partir, então, da descoberta que eram esses micro-organismos que provocavam as doenças, foi possível, então, né, achar meios de prevenir essas doenças, de tratar essas doenças, tá? Então, por isso que se dá a grande importância, né, do histórico, de como surgiu o estudo desses pequenos organismos, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, podem me contactar pelo nosso grupo no WhatsApp. E na próxima aula, na nossa aula pelo Google Meeting, tá? Eu tô aberta aí para as possíveis dúvidas que vocês tiverem, ok, gente? Muito obrigada, até a próxima aula.